Bom dia, sétimo ano, meus queridos, gloriosos, maravilhosos alunos e professores. Estamos aqui novamente para falar sobre o novo amanhecer. É isso mesmo, é aula de eletivas. Mas não estou aqui sozinho. Eu estou com a incrível professora Doane. Olá, pessoal, tudo lindo? Bom dia, professor Anderson. Bom dia, professora. Então, gente, aquela pergunta clássica. Como lobos mudam os rios? Clássica? Mas vamos falar sobre isso hoje. Como lobos mudam os rios. Então, olha só o objetivo de hoje. Dialogar sobre a importância da preservação da fauna, compreender os impactos da destruição e refletir sobre quais medidas podemos tomar para frear essa destruição, porque está sendo destruído mesmo. E as habilidades, competências socioemocionais. Empatia, para a gente conseguir pensar nos outros animais de uma forma menos egoísta. Cidadania e colaboração, para a gente exercer aí a nossa cidadania colaborativamente, porque não tem como construir um futuro sustentável sozinho, não, a gente faz isso com os outros. Eu não posso falar, eu criei um futuro sustentável para mim. Não tem como. Ou ele é sustentável envolvendo todo mundo, ou ele não é sustentável. E aí, gente, vamos relembrar a aula anterior? Falamos sobre as florestas, que não geram apenas riquezas patrimoniais, mas também riquezas biológicas, com potencial para curar doenças, como, por exemplo, aquela unha encravada. Talvez tenha algum medicamento na floresta que possa nos ajudar a nunca mais ter unha encravada. E que uma espécie gera impacto em outros seres, até mesmo em todo o ecossistema. Isso nós iremos ver hoje, essa ideia de que está tudo conectado. E falamos sobre os rios voadores. Não lembro direito desses rios voadores, professor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o nosso planeta. Que planeta bonito. Essas áreas amarelas são enormes desertos. Então, se você reparar bem, esse aí é o Trópico de Capricórnio. E no Trópico de Capricórnio nós temos 3 grandes desertos. O deserto da Patagônia, que fica na região do Chile. Nós temos aí o Kalahari e nós temos o deserto de Vitória. Então, se vocês repararem bem, onde está São Paulo ali? São Paulo está numa região que deveria ser um deserto. Por que não é deserto? Por causa da floresta amazônica. Então, olha só que coisa linda. Nós temos uma floresta que não permite que a nossa região aqui também se torne um deserto igual ao deserto da Patagônia. Então, eu não sei vocês, mas eu não gostaria de viver num deserto. Então, vamos preservar a Amazônia. Mas, vamos começar aqui, gente, vamos começar conversando? Então, gente, o que é um ecossistema? Um minutinho e a gente já volta. Olá, pessoal, voltamos. Professor, tem pergunta aqui, hein? Ó, Patagônia, não é na Argentina, não? Sim, eu falei na região do Chile porque é um deserto bem grande, então tem regiões tanto na Argentina quanto no Chile e toda aquela região. Então, vocês imaginem, né? Olha o tamanho do deserto, que ele engloba alguns países. Nós poderíamos também ser um deserto bem grande aqui. Ó, e o professor Francisco diz assim, ó, nosso sistema de vida e existência, seres vivos e meio ambiente. Belezinha, gente. Muito obrigado pela participação e obrigado aí pelas perguntas também, que são essenciais para deixarmos tudo muito claro. Agora, vamos pegar aí, muito obrigado, professor. Vamos falar aí, continuando, pegando esse pensamento aí, falando de ecossistema. Então,
Um ecossistema nada mais é do que o conjunto das relações entre os seres vivos e até aqueles não vivos, tipo a água, ou os minerais, ou o próprio solo e o ar. Nós interagimos uns com os outros e assim utilizamos e transferimos energia entre nós seres vivos e outros elementos que existem em nosso ambiente, simplificando a relação que temos aí com todas as coisas que existem em nosso lindo planeta azul e cinza também. A fauna. Então, o que é a fauna? A fauna é um termo usado para representar os animais de uma determinada região. Aí nós temos um exemplo da fauna australiana, gente, que é maravilhosa. E vamos dar uma olhadinha nela aqui. Não só porque é interessante, mas também porque é divertido. Então, ó, nós temos... Opa, pulei aqui. Nós temos... Deu um spoiler, gente. Nós temos diversos animais na fauna australiana e é considerada uma fauna bastante, digamos, exótica, né? Você tem canguru, você tem ornitorrinco, você tem coala. Então, são os animais bem próprios daquela região. Só que se a gente for para pensar, o Brasil também tem uma fauna bem maravilhosa mesmo. Nós temos tamanduá, nós temos... Não, peraí, eu não vou falar todos porque eu vou estar dando spoiler, gente. Então, vamos começar falando de abelha, gente. O que você sabe aí sobre a importância das abelhas? Gente, vamos ser rápido aqui, ó, 30 segundos e a gente já volta. Voltamos e olha, a professora Luciana respondeu assim: sem elas não existiriam as flores. Exatamente, gente. Olha, vamos falar sobre essa questão da importância das abelhas, porque ela é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, um estudo publicado pela FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, faz um alerta. Olha, se liga nesse alerta aí, ó, na tela aí para vocês. Muitas espécies de plantas e animais não sobreviveriam se as abelhas estivessem ausentes, ou seja, a inexistência, a extinção das abelhas poderia causar a extinção de diversas outras espécies. Por que isso, gente? Por que, professor? Os insetos são os maiores responsáveis pela polinização, que é responsável pela produção de diversos tipos de frutos, sementes, grãos, bagas, e que, por sua vez, vem para nossa barriguinha aqui e enche a nossa substância aqui de alimentação. Então, olha só a importância das abelhas para nossa alimentação. Nós veremos aí um vídeo rapidinho para você pegar isso de uma forma bem boa. Bom dia, pessoal. Hoje, 20 de maio, é o Dia Mundial das Abelhas. Esse bicho que muita gente tem medo por causa do ferrão e até deve se perguntar por que inventaram um Dia Mundial das Abelhas, mas fato é que as abelhas são super importantes e por isso que o Programa Mundial de Alimentos da ONU me convidou para gravar esse vídeo. Primeiro é importante dizer que geralmente a gente só conhece aquela abelha amarela e preta, mas que existem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo, 1.200 só no Brasil, e que nem todas elas têm ferrão. No Brasil, por exemplo, a gente tem pelo menos 250 espécies de abelhas nativas sem ferrão que produzem mel. Mas mais importante que o mel é o fato de que as abelhas são os principais agentes de polinização. A polinização é uma das etapas da reprodução das plantas. É a polinização que garante a formação das sementes e frutos. Sem as abelhas não existiriam muitas espécies de plantas e vegetações naturais, mas ainda mais importante é que sem as abelhas não existiriam muitos dos nossos alimentos. Para vocês terem uma ideia, a FAO estima que 1/3 da alimentação humana dependa direta ou indiretamente da polinização por abelhas. Café, laranja, maçã, tomate, berinjela, melão, maracujá, morango, são algumas que eu posso citar. A grande questão é que a agricultura convencional praticada hoje, baseada em monoculturas extensivas e uso intensivo de agrotóxico, está matando as abelhas e ameaçando a própria produção de alimentos.
No Brasil, dados recentemente publicados pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos demonstram que aproximadamente 75% dos alimentos que consumimos dependem da polinização, sendo que 80% desse serviço é realizado pelas abelhas, o que representa um valor econômico de mais de 40 bilhões de reais. O Dia das Abelhas é uma ótima oportunidade para a gente pensar a forma como nos relacionamos com esses insetos, a forma como concebemos a agricultura e principalmente a origem dos nossos alimentos. Gente, olha só a importância das abelhas para a nossa própria sobrevivência. Então não é falando assim, os bichinhos são tão bonitos, vamos proteger. Não, não é só isso. Tem a ver com a nossa própria existência. Vamos falar de sapo agora. Gente, até os sapos, até os anfíbios. Sim, e o Brasil é o país que possui a maior variedade de anfíbios do mundo. Para termos uma ideia, são 887 espécies que foram descobertas só até o ano de 2010. Isso sem incluir aquelas que talvez nunca conheçamos, porque estamos aí contribuindo para a destruição da floresta. Tudo bem, mas qual seria a importância dos sapos, das salamandras, das rãs, das pererecas, das gias e das cobras cegas? Sim, cobra cega é um anfíbio, não é cobra não. Os anfíbios são importantes indicadores ambientais, porque eles têm muita sensibilidade à qualidade do meio ambiente. Por exemplo, a qualidade do ar ou da água. Então, quando a gente percebe que eles estão sumindo, quer dizer que tem algo bem errado no meio ambiente. Então, olha só a importância dos anfíbios como indicadores de qualidade do meio ambiente. Quer dizer, se você mora num lugar que tem bastante sapo, rã, perereca, gia, cobra cega, quer dizer que a qualidade desse ambiente que você vive é muito melhor do que a de outro que não tem. E aí, uma pergunta para você, sabe a importância do cupim? Isso mesmo, cupim! Um estudo publicado em 2019 pela Science demonstrou que os cupins são capazes de aumentar a decomposição da matéria orgânica. Isso aí tem a ver com deixar o ambiente um pouco mais produzível, sabe? Maior adubo. A umidade do solo, olha só, por quê? Quando eles vão fazendo a casinha deles, eles vão fazendo buracos no solo e isso permite que a água se infiltre lá, deixando o solo mais úmido e auxiliam aí na sobrevivência das mudas de plantas. Isso fica ainda mais importante nos períodos de seca, porque quando eles fazem os buracos lá, a terra vai ficando mais úmida e aí, a gente sabe, né, a seca está aumentando por causa aí das mudanças climáticas. E vamos falar agora de espécies bandeira. E não, o tamanduá-bandeira não é uma espécie bandeira. Já ouviu falar em espécie bandeira? São espécies utilizadas para representar algum tipo de causa ambiental. Então elas são escolhidas porque elas têm algum carisma perante o público e outros fatores. E o objetivo é gerar engajamento por parte das pessoas, reconhecimento e apoio financeiro para alguma causa ambiental. Exemplos aqui para a gente ficar bem visível. Nós temos a arara azul grande, que foi eleita animal representante da preservação do Cerrado e do Pantanal. Ela está ameaçada devido ao comércio ilegal, à caça e ao desmatamento. Então tem pessoas que falam assim, nossa, pássaro lindo, eu vou prender ele numa gaiola, deixar ele triste e... Não, vamos deixar o animal livre, leve e solto. E aí, outro exemplo, esse aí todo mundo conhece, o mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado, como você deve imaginar, representa a nossa Mata Atlântica, que cobria, entre outras regiões, parte do nosso estado de São Paulo. Essa espécie quase foi extinta devido também, de novo, gente, aqui ó, comércio ilegal, sendo que na década de 60 havia apenas 200 indivíduos. Gente, 200 indivíduos, isso aí é quase uma espécie perdida para a extinção. Esse processo foi sendo revertido a partir dos anos 80 e atualmente temos cerca de 2.500 desses animais vivendo na natureza. Um local importante para a preservação do mico-leão-dourado é o zoológico. Iremos falar sobre o zoológico em breve, gente. E aí, a querida onça-pintada, esse animal maravilhoso, imenso, grande. A onça-pintada é a espécie bandeira da floresta amazônica, do Cerrado, do Pantanal e da Mata Atlântica. Ou seja, ela estava quase no Brasil inteiro. É o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo. Perde para o leão e para o tigre. Além de ser uma espécie bandeira, é também uma espécie guarda-chuva. Professor, que é isso? A proteção da onça-pintada ajuda as outras espécies. Então imagine a pirâmide
ecológica aqui. Então, a onça está no topo, porque ninguém caça a onça além da gente. E a onça caça a gente também. Mas a onça está no topo. Então, todos os animais que estão abaixo dela têm influência. Por quê? Ela consegue controlar outras espécies. Um exemplo, teve algumas regiões que simplesmente eliminaram a onça pintada. Falaram, vamos matar as onças. Pá, e mataram as onças. Isso fez com que aumentasse o número de capivaras. E aumentando o número de capivaras fez com que aumentasse o número de carrapatos. E isso ocasionou doenças nas pessoas. É por isso que a gente fala que está tudo conectado. Às vezes a gente toma alguma atitude e fala assim, não, vamos eliminar esse animal aqui, ó. E aí acaba gerando um efeito cascata que vai levando efeitos para outras espécies e aí no fim a gente se dá mal. Agora, vamos lá, gente. Como uma espécie pode auxiliar na sobrevivência das outras? 30 segundinhos e a gente já volta. Voltamos. Eita, gente! Olha, a professora Cristina, ela disse assim, ó, a cadeia alimentar. Aí, um exemplo. Exatamente. Então, foi isso que a gente falou. Eliminar as onças. Falaram, não, onça, vamos matar tudo. Aí, eliminaram as onças, aumentou o número de capivaras. Aumentou o número de capivaras, aumentou o número de carrapatos. Carrapatos causam doenças, então, não só nos animais, mas na gente também. Então, essa é a importância aí. Nós temos que preservar os animais por causa dessa questão do ciclo. Porque você não sabe que tipo de efeito você vai causar no longo prazo ou no curto prazo. E teremos um vídeo super especial sobre isso daqui a pouco. Inclusive, pessoal, já peço desculpas de antemão, porque o vídeo é legendado. A gente só conseguiu autorização da produtora norte-americana. Então, a versão dublada, ela não tem esses direitos que a gente conseguiu. Então a gente vai ter que exibir a versão dublada, porém na tarefa de vocês irei colocar o vídeo dublado para vocês conseguirem assistir quem teve dificuldade com o vídeo legendado. Então, é exatamente, vamos falar agora das cascatas tróficas. Você já ouviu falar nisso? Professor, nunca ouvi não. Vamos pensar aqui, ó, nessa imagem aqui, nós temos um exemplo de cascata trófica, pensando no vídeo que iremos assistir. Como lobos mudam os rios. Então, o nível trófico, chamado também de nível alimentar. O que é isso? São os animais e seres vegetais que possuem hábitos alimentares semelhantes. Então, por exemplo aqui, ó, o lobo. O lobo tem hábitos alimentares diferentes dos alces, né? O lobo não come a mesma coisa que os alces. Só que o lobo, mesmo tendo uma alimentação totalmente diferente, ele influencia nos alces, que influenciam nas árvores. Como assim, professor? Exatamente sobre isso que iremos mostrar agora no vídeo. Nós tivemos um probleminha na aula do sexto ano, gente, mil desculpas. Eu fiquei muito triste, que a legenda ficou pequenininha, mas agora nós conseguimos resolver e tá aí para vocês, como lobos mudam os rios. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others.
before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Então, gente, estou aqui suando pelos olhos. Queria agradecer ao Pirula, youtuber, doutor em áreas relacionadas à biologia, que recomendou esse vídeo e muito, muito obrigado. Gente, esse vídeo é fantástico e vocês conseguiram perceber bem essa ideia da conexão entre os animais? Então você pode pensar, e o lobo, qual que é a importância do lobo? Olha o tanto de transformação que ele trouxe na floresta. Isso pode estar relacionado a qualquer outra espécie e a gente não tem controle total sobre isso. Por isso que é importante falar sobre preservação. Então vamos ver aqui o que nós vimos hoje. Eita, tá na aula anterior esse, ó. Gente, ignora essa aula anterior. Nessa aula, nós vimos que uma espécie gera impactos em outros seres e até mesmo em todo o ecossistema. Simplificando aí, gente, está tudo conectado e nós vimos isso agora. As catastróficas têm um grande impacto na biodiversidade e na vida em geral do planeta, pois as espécies se interrelacionam e causam impactos umas nas outras. E na próxima aula iremos falar sobre a importância dos oceanos. E aqui o nosso mão na massa, vamos para a prática. A Ana Júlia, da Escola de Norá do Vale, nos deu uma sugestão incrível. Ela disse para que nós pudéssemos fazer alguns cartazes virtuais falando aí sobre a importância da preservação. E eu acredito que esse Lobos Mudando os Rios é extremamente grandioso aí para a gente falar sobre essa importância mesmo e mostrar realmente por que é importante. Então, se alguém tiver mais alguma sugestão, manda para a gente aqui que vamos estar de braços abertos para recebê-los.
E eu coloquei aí um QR Code para um vídeo explicando usar o Canva. Se você já conhece o Canva, não precisa assistir o vídeo, mas se você não conhece, dá uma olhadinha aí que a gente ensina a usar. E, gente, não esqueçam de avaliar a nossa aula, porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo um trabalho para vocês aí. Então, professora Doane, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vocês, gente, agradeço demais a presença de vocês. Fico muito feliz dessa aula ter dado certo, o vídeo ter conseguido ser passado. Eu fiquei feliz. Sensacional, gente. Vocês são demais. Até a próxima.